todo o material para análise, ela levou para todos os colegas dela, porque ela falou que realmente o quadro era tão grave mesmo, que ela queria que os colegas dessem o aval junto com ela com o que ela tinha visto, né, da agressividade que aquilo estava se evoluindo. E aí, eu sentei ali na escada, comecei a chorar, faltavam assim, tipo uns 20 minutos para minha filha chegar, e eu tinha que decidir muita coisa naquela hora, muita coisa. A primeira coisa que eu pensei foi nos meus pais, mas a segunda coisa que eu pensava, eu falava, né, no Salmo 112:7, o justo não teme as más notícias. Eu não sabia o sentido desse versículo, eu sabia ele de cor, mas eu não sabia o sentido, quanto era difícil, numa situação dessa, crer dessa forma, que o justo não teme as más notícias. A notícia era ruim, era má, era perversa, era uma situação difícil. E eu falei, Senhor, me ensina o que é não temer essa notícia, porque eu não sei. Né? Então ali vem impotência, vem uma sensação, eu falei, de morte e de muita tristeza. Quando quem já passou por isso sabe, alguém já passou aqui por isso, uma condição de câncer que tratou, e ali, o chão se abre, não abre? É um termo que a gente ouve muito. Quando eu tive o diagnóstico, o quê? O chão se abre. Não, realmente não se abre, ele arregaça, você se enfia dentro de um buraco e a impressão que você tem é que você não vai sair de lá, mas nunca mais. Então, aí fala, vou morrer, vou sobreviver, a família, os netos são os filhos, não, mas eu queria ver meus netos casarem, passa tudo na cabeça em questão de segundos. E eu tinha que tomar uma decisão, né? Eu voltar para São Paulo, eu voltaria, mas a decisão era o que eu faria com a família e com a noiva. Se eu contaria, se eu não contava, o que eu ia fazer? E aí eu liguei pro meu marido, chorando, e ele, não, Vivian, fica calma, estamos juntos, estou junto com você, nós vamos trabalhar em cima, a medicina está avançada. E aí ele orou comigo, e aí eu falei para ele, Eduardo, fecha comigo, eu não vou contar para a família, eu não vou contar para a Bianca. Eu não queria que no casamento houvesse um sentimento de tristeza, de missão cumprida, de qualquer coisa ruim, que olhassem para mim dessa forma. E eu tinha a esperança de viver a plenitude de mãe de noiva, né? Tinha essa esperança. E aí, então aconteceu o chá e eu fui para São Paulo, realmente estava já com todas as guias para fazer cintilografia óssea, para fazer a ressonância e para saber se era uma metástase, né? E um dia, quando eu fiz os exames, eu ainda estava aguardando o resultado, eu sentada tomando café da manhã, orando com Deus, o Espírito Santo falou comigo, o que te importa saber se é metástase ou não? O que é esse diagnóstico para Deus? Pequeno ou grande? Muito ou pouco? Eu sou o Deus que sara, eu sou o Deus que cura, então não me importa o diagnóstico, não importa se é metástase, porque na nossa limitação humana, o que a gente pensa? Se é pequenininho, vai ter jeito, vai dar jeito, né? Se é grande, se é uma metástase, você tá, né? Aí você fala, aí sim, você recorre a Deus, que aí você fala, o impossível cabe a Deus. Não, o impossível é tudo, cabe a Deus, o pouco ou o muito. A situação pequena ou a situação grande pertence a Deus. E aí, enfim, aí meus exames saíram. Então decidi não contar para a família, antes de falar dos exames, decidi que eu não contaria para a família, Eduardo fechou comigo e vida que segue. Fiz, então, aí o resultado saiu, graças a Deus, né? Não era uma metástase, era um câncer bastante invasivo, porém não tinha ainda metástase na situação. E aí o médico me passou diretamente para um oncologista. Aí o oncologista indicou todo o tratamento, ela falou, Vivian, nós vamos fazer, ó, gravem bem, nós vamos fazer 4 quimioterapia vermelha e nós vamos fazer 12 quimioterapia da branca.
Falei, tá. E depois nós vamos fazer a mastectomia e depois nós vamos fazer a radioterapia. Essa era a sequência. Ok. Quando houve um momento em que eu estava num domingo à noite, eu e Deus ali novamente, eu estava com Deus e o Senhor Google, né? O Senhor pesquisando o que era um carcinoma, o que era triplo negativo, o que aquilo significava. E o Google, ele ajuda, mas ele atrapalha, né? Então ali o Google me ensinou de que eu tinha até 2 anos de sobrevida, se caso as células tivessem até 2% comprometido. E as minhas células estavam em 90% comprometida. Aí eu falei, muito bem, então eu tenho meses de vida. É uma matemática que eu não consegui fazer por conta de 90%. Então era muita coisa. E aí eu naquele momento ouvi uma mensagem de um pastor que ele falava assim, de que nós como cristãos, nós temos o direito de nos sentir triste, abatido, angustiado. Porque naquele momento eu falava, Deus, eu me culpava por me sentir triste. Eu falei, eu sou evangélica, eu sou cristã, tenho Deus no coração, eu creio no poder, na cura, em tudo, eu creio na ressurreição. E eu falei, e eu tô triste. E assim, eu me culpava por isso. Por que eu estava triste se eu tinha Deus? Por que eu falei, Deus me ensina que o justo não tem que ter minhas más notícias? E eu estava muito aflita mesmo, e chorando muito na presença de Deus. E Deus disse, né, que mesmo que eu andasse pela sombra do vale da morte, que eu não deveria temer mal algum, porque Deus estava comigo. E aquela mensagem de um pastor que eu ouvi, ele falava assim, você que é cristão, tem o direito de sentir tristeza, dor e desespero. Você tem esse direito. Só que como cristã, você pode ter o poder de decisão de como você quer caminhar na sua dificuldade e na sua luta. Porque você tem a má notícia, mas você tem Deus. E aí você caminha como você tem que decidir como você quer caminhar na decisão. Aí eu ouvi isso, eu me senti muito gente. E, nossa, eu posso chorar então. Esse momento de luto é verdadeiro. Eu como ser humano estou no meu direito de chorar. Mas ali eu fiz uma oração, eu e Deus. Eu falei, Deus, eu quero viver meus dias para testemunhar o seu amor. Eu quero viver o meu tratamento em glória. Eu quero ficar animada. Eu quero ficar feliz. Eu quero falar de Jesus por onde eu passar. Eu quero ficar bem na situação. E ali eu tomei uma decisão. Não vou chorar, não quero sentimento de morte. Eu não quero isso para mim. Eu vou levantar e vou guerrear e vou batalhar, vou vencer a situação. E aí eu levantei, depois dessa oração, e aí eu recebi uma ligação do meu irmão, uma ligação que mudou a minha vida. Ele, Vivian, um amigo agora me ligou. Por que meu irmão me ligou? Meu irmão foi na minha casa e eu não consegui esconder dele, né? Eu não contaria para a família, mas ele foi na minha casa e ele viu, a minha situação era muito séria, era muito grave. Eu já tinha feito, então, a primeira sessão de quimioterapia e eu fiz numa quinta, no sábado meu irmão estava em casa. E ele falou, o que está acontecendo com você? Eu estava branca, feito cera, passando mal e andando toda encurvada, porque o peito estava muito inflamado. Aí eu contei, eu falei, Eduardo, está acontecendo isso e isso, contei para minha cunhada. E ele falou, semana que vem é o casamento da Bia. Eu falei, ele nem pensou que eu ia morrer, ele pensou no casamento da Bia. Né, Bia? E aí eu falei, ele ficou bravo porque eu não contei. Eu falei, foi uma decisão, porque eu não quero que os pais saibam agora, vai ficar para depois. Enfim, e ele falou, aí no domingo ele me ligou e ele falou, Vivian, me ligou um amigo meu agora, dizendo sobre um tal pastor que tem orado pelas pessoas, ele crê no poder da cura e ele gostaria muito que esse pastor orasse por você. Aí ele falou que se a gente conhecia o pastor Marcos.
Aí meu irmão riu, porque o pastor Marcos é um amigo meu de muitos anos, né? E a esposa dele é minha amiga quase 50 anos, o ano que vem nós vamos fazer 50 anos de amizade. E eu fui cupida do casamento deles. Aí meu irmão deu até risada, claro que conhece, o Marcos é nosso amigo, não sei o quê. Eduardo, pede para ele lá orar para sua irmã, porque nós temos visto milagres acontecendo e eu creio que a Vivian pode ser um deles. Então meu irmão falou, Vivian, liga, mas liga agora. Eu falei, não, vou ligar na volta do casamento. Irmãs, não vamos adiar a bênção daquilo que Deus tem hoje para você. Amém. Porque eu falei, eu vou esperar a volta. Não, você não vai esperar nada, você vai ligar agora. Kátia, e chamando ela pelo WhatsApp, enfim, convidei eles para ir em casa. No dia seguinte, segunda-feira, eles estavam lá. Então veja bem, eu tinha tomado já uma decisão de como eu queria caminhar. E Deus já tinha acolhido isso no coração dele, eu tenho certeza. Segunda-feira, eles chegaram em casa, o quadro era triste porque era muita dor mesmo. Eu gostaria que as imagens aparecessem do peito, porque vocês vão entender a dor que eu estava sentindo. Olhando a imagem, dá para pôr? Enquanto isso. Olha, esse foi o início de junho. Essa imagem começou a ficar esse vermelho no peito. Pode passar a próxima. Isso. Quando eu fui fazer já a biópsia, ele já estava nesse quadro. Então foi muito rápido. Ele já estava bem vermelho, essa parte escura era uma região que já estava necrosada mesmo, bem feia. Necrosada, né, Yandi, que fala, não é isso? Próximo. Essa foto foi no dia que eu soube que eu estava com câncer, que eu estava ainda com os pontos, porque ele havia removido o tumor e ali estavam os pontos e começou, tá vendo? Ficar vermelhinho foi quando ele falou do diagnóstico. Pode passar. A próxima. Isso. Quando eu retornei para São Paulo e fui fazer, depois de uns dias, eu já tinha quimioterapia marcada, a primeira. Quando eu fui fazer a quimioterapia, eu cheguei nesse quadro e a oncologista, o meu mastologista falou, procure um oncologista e mostre o teu peito para ela. Eu não entendi por que ele falou isso. Cheguei lá na clínica e tive que chamar a médica, era no mesmo prédio. Quando ela viu o peito, ela ligou para ele. E os dois começaram a conversar assim, o assunto ao meio-dia, um churrasco. Então assim, nem parecia que estava tão grave, eu cheia de dor. A mama já tinha crescido tipo 4 vezes maior do que é o tamanho do peito. E estava dessa forma. Aí a médica olhava, falava uns códigos, falava algumas coisas estranhas que eu não entendia nada. E tipo, vou fazer a quimioterapia? Vou aplicar? Não vou? E ele achava melhor que não. E ela, não, eu vou decidir, eu vou fazer. Aí ela desligou, eu falei, o que está acontecendo? Ela falou, Vivian, está tão inflamado que ao aplicar a quimioterapia, sua imunidade pode abaixar muito, pode abaixar de repente e essa infecção espalhar para o corpo inteiro e a nossa preocupação. Eu falei, só isso? Tá bom. Ela falou, mas eu decidi que eu vou dar quimioterapia, não tenho o que fazer. Não tem para onde correr, né? Então vamos fazer. E aí, gosto de passar a próxima. Quando fez a quimioterapia, desculpa gente, é feio, mas foi real. Quando eu fiz, então, fiz a quimioterapia e no dia seguinte, foi numa quinta, na sexta-feira, quando eu acordei, o peito estourou, esse foco de pus, ele estourou e começou a espalhar pus e sangue para o quarto inteiro. Eu liguei para ele falou, corre para cá. E eu estava muito mal por conta da própria quimioterapia e era muita dor. E nesse dia, o que ele fez? Ele, Vivian, você vai viajar, não dá tempo de te internar, eu vou ter que fazer uma incisão a sangue frio. Aí eu falei, tá bom, nem sabia, né, que me esperava. Aí ele me colocou ali numa maca e aí ele começou com bisturi a cortar e eu comecei a escorrer uma coisa e eu falei, nossa, tá escorrendo água? Ele, não, é sangue mesmo. Aí quando ele falou que era sangue, eu fiquei tão impressionada que aí eu desmaiei.
E ali começou, né, bastante secreção, começou a vazar muito e a dor era muito intensa, né? E eu ficava com o texto, né? O justo não teme as más notícias, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então era isso que eu confessava o tempo todo. Pode passar para a próxima. Isso aí quando começou já a cicatrizar. Próxima. Cicatrizou, olha que bonitinho. Fechou, ficou bonitinho. E amém. Essas são as imagens, então, daquele dia da quimioterapia. Tomei a quimioterapia e aí o pastor, lembrei, o pastor Marcos chegou em casa na segunda-feira. O quadro era naquela foto de pus, né, de muito pus vazando e saindo. Ele falou assim: Vivian, você crê que Deus pode fazer alguma coisa? Eu falei: creio. Você crê na cura? Creio. Aí eu falei: Marcos, eu tenho muito medo de viver a história que eu vivi com a minha irmã. Às vezes eu tenho medo de cantar as músicas que ela cantava, eu tenho medo de orar como ela orava, para que eu não me iluda, para que eu não fique com uma falsa esperança e eu venha falecer. Eu disse isso a ele. E ele ouvindo, ele falou: Vivi, eu vou te ensinar uma coisa, a fé é como um músculo. Quanto mais nós exercitamos, mais cresce. Aí eu falei: amém, amém. Aí ele falou assim: tem uma oração que todo mundo conhece e eu vou te ensinar o que significa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Aí eu, já conhecia isso, essa oração, né? Aí ele falou: Vivi, vamos trazer o céu à terra? Eu falei: o que isso significa? Ele falou assim: no céu a doença? Não. No céu a tristeza? Não. No céu a angústia? Não. Ele falou: então vamos crer, vamos trazer o céu à terra? Eu falei: vamos, amém. E eu disse para ele assim: Marcos, tudo que eu quero, eu creio na cura, creio no poder de Deus, mas tudo que eu quero é viver a plenitude de mãe de noiva. Aí ele olhou para mim e riu, né? Naquela situação, eu estava preocupada que faltava uma semana para o casamento da minha filha. E o que me importava era a plenitude de mãe de noiva. O meu vestido de noiva não fechava. Vestido de noiva? Não. O vestido de mãe de noiva, desculpa, de mãe de noiva, ele não fechava aproximadamente 15, 20 centímetros. E naquela semana, essa minha filha que está filmando, ela falou assim: mãe, o que está acontecendo? Por que você não está aqui no Rio de Janeiro? Ô mãe, falta uma semana para o casamento da Bia e você não está aqui, o que está acontecendo? Filha, nada. Até engasgava, né? Nada. Mãe, se você estiver mentindo, falando, tá me escondendo alguma coisa, acho que eu não te perdoo. Aquilo falou forte. Bem tata, né? Bem tata. E aí eu falei: filha, à noite me liga. Quando você colocar as crianças para dormir, me liga que a mamãe quer falar com você. Eu abri a sessão de contar para ela, porque assim, na outra semana eu já estaria na casa dela. Talvez eu precisaria correr com vestido. Eu não sabia se ia ter cabelo. Então assim, se eu tivesse que correr com uma peruca, ela ia me socorrer. Todos os sintomas da quimioterapia, era ela que ia ver, ela ia precisar cuidar de mim. O dia de noiva que nós íamos passar com a Bianca, se passasse mal, e realmente se eu não tivesse cabelo, como que seria? Eu tinha que contar. Aí eu contei para ela, contei para o meu genro, me apoiaram, enfim. E aí ela: mãe, por que você não está aqui? Para quem me conhece, uma semana antes de uma filha casar, o que eu estaria fazendo? Aqui no Rio, eu estaria assim: filha, não põe a roupa, filha, tô o sapato, filha, tô a aguinha, tô o café da manhã. Ela não é amiga, eu estaria mimando, eu estaria cuidando. A casinha dela já estaria a casinha de noiva. E mãe, por que você não está aqui? E Deus foi tão bom, porque nem ela mesma
se deu conta de que eu não estava. Deus, assim, cuidou tão bem da situação que nem ela, hoje, né, Bianca, ainda ela fala, mãe, realmente eu não pensei nisso. A correria foi tanta que eu não pensava. Mas ela, a Thalita foi bem espertinha, mãe, por que você não está aqui? Então, aí eu contei, enfim. E eu dizia tudo isso para o pastor Marcos, né? Eu falei, Marcos, eu quero viver esse dia pleno. Eu falei, a única coisa que eu quero casar minha filha na plenitude do Senhor na minha vida. E quando ele me ensinou, Vivian, vamos trazer o céu à terra. Eu falei, vamos. Aí ele me colocou deitada, começou sentada, ele começou a oração. Quando ele pediu ao Espírito Santo de Deus, manifesta o câncer no corpo dela agora. E foi pedindo. Eu caí no sofá, eu caí na unção mesmo de Deus, ali eu fiquei adormecida. Eu apenas ouvia o que ele falava, mas eu não tinha domínio sobre o meu corpo. Eu não tinha domínio. E ele orava, câncer se manifesta onde você estiver. Câncer se manifesta. O meu corpo foi esquentando, o meu peito foi esquentando, o peito foi esquentando. Sabe aquele bisturi que me cortou aqui, ao lado? Eu sabia bem os sintomas do que era um bisturi cortando. Quando ele falou câncer se manifesta, eu senti aquele mesmo bisturi passando pelo bico do meu seio. Gente, o Espírito Santo é a coisa mais leve, mais educada, mais gentil que eu já pude ver na minha vida, ou uma experiência igual. Porque o meu peito começou, em volta do bico do seio, é como se fosse aquele bisturi. Foi circulando e fez tchum, ainda correu aqui pra cima, assim, tchum, e quando fez eu tive essa sensação, explodiu alguma coisa pelo bico do seio. E eles me disseram que eu fazia assim com a mão para tentar mostrar o que estava acontecendo. Mas não consegui, né, manifestar, não conseguia nem falar. Quando ele terminou a oração, eu voltei ali no meu lugar, né, na minha terra. Aí eu corri pro meu banheiro. No que eu corri pro banheiro, eu removi. Eu tava com uma gaze no bico do seio e cheio de panos, porque a secreção era muito grande. Quando eu removi aquela gaze, aquele pleft que eu senti, era o próprio câncer, era uma gosma amarelada que saiu pelo bico do seio. E eu saí do banheiro gritando, chorando. A minha prima, que cuidou de mim todo o tempo, ela falou assim, Vivian, olha a sua postura. A minha postura estava normal. Eu falei, nossa. Eu falei, me ajuda a remover essa roupa, eu tô fedida, tô me sentindo mal, me ajuda a colocar um sutiã. Ela falou, ajudo. Quando eu removi tudo aquilo, quando eu coloquei o sutiã, ela vive olhando no espelho, que eu olhei no espelho, o meu peito estava exatamente igual ao outro, ele voltou na mesma hora, ele estava igual ao outro, igual. O câncer tinha saído, a dor sumiu, o peito voltou no lugar. Foi a coisa mais linda que eu pude viver na minha vida. E aí eu saí do quarto gritando, Marcos, eu tô curada, Marcos, eu tô curada. Eu pulava, levantava os braços para cima, para quem não podia, nem estava quase se mexendo. Eu comecei a pular, eu falei, eu estou curada. E eu estava curada. Aí eu falei para ele assim, Marcos, vamos fazer o seguinte. Ali nós fizemos uma grande festa na minha casa. Eu estava tão curada, eu fui montar a mesa, vamos jantar. Fizemos uma festa linda lá em casa. Aí eu falei, Marcos, posso parar meu tratamento? Se eu estou curada, eu vou parar meu tratamento. Eu só tinha feito uma sessão de quimioterapia. Aí ele falou, Vivian, não. Eu não tenho orientado ninguém a parar o tratamento. O que Deus fez hoje, Ele fez. E o que tiver que mudar, Deus vai mostrar.
no seu tempo e na sua hora. Segue o tratamento em obediência. Fiquei decepcionada, porque estava curada, eu senti o negócio sair de mim, por que eu tenho que me judiar com o tratamento? E eu confesso a vocês que cada quimioterapia que eu ia, eu até compartilhei com a Yandi, né? Que eu sentia uma rejeição enorme por aquilo. Eu falei, estou curada, esse negócio pingando na minha veia. Gente, que tristeza, mas que tristeza. E aí, mas ele falou, segue em obediência, Vivian, e eu segui. E aí isso foi uma segunda-feira. Na quarta-feira eu viajei para o Rio, e no sábado foi o casamento da minha filha, e eu vou dizer para vocês, eu vivi a plenitude de mãe de noiva. Mostra a foto do vestido. Tem a foto? Aí, ó. Não foi o dia do casamento, tô sem maquiagem ali. A Bia na terça-feira, mãe, prova o vestido, me manda foto com o vestido, mãe, eu quero ver. Eu falei, meu Deus, agora é a prova dos 9, agora o vestido tem que fechar. Ele não fechava. Quando eu coloquei o vestido, fechou, fluiu. Minha mama estava no lugar, né, filha? Tadinha, nem sabia o que tinha acontecido um dia antes. E aí, pode tirar. E aí eu segui em obediência, então eu segui em obediência, fiz a primeira sessão de quimioterapia, fiz a segunda, e o pastor Marcos falou assim, Vivian, eu tenho um amigo pastor, que é um missionário, é pastor Itamar, ele faz um trabalho na África, e ele também é um homem muito usado por Deus, por cura, e ele falou, Vivian, ele vai estar aqui em São Paulo, se eu conseguir um horáriozinho na agenda dele, eu posso encaixar você? Eu falei, pode. Eu falei, eu estou curada. Por que ele quer encaixar? Então não havia expectativa e nem dúvida no meu coração de que eu estava curada. Mas amém, vamos receber a pessoa e vamos ver o que Deus tem para hoje. Um dia Marcão chega em casa com o pastor Itamar. E ali a Thalita estava em casa, a família, e aí ele veio e falou assim, ele falou, vamos orar. No momento da oração, ele falou que se tivesse algum câncer, que o câncer se manifestasse. Eu fiquei naquela postura assim, de santinha. Fiquei esperando, se alguma coisa manifestasse, né? Fiquei pensando, o que vai acontecer? Vou cair, vou chorar, alguma coisa. Gente, a paz era tão grande que eu tinha uma expressão de sorriso, porque era de paz, né? E nada se manifestou. Só que para minha surpresa, aquele dia, quando eu terminou a oração, sabe o que ele me disse? Irmã, ele falou assim, no vozeirão, irmã, o seu tratamento vai ser interrompido e vai ser um lindo testemunho. E ele falou, e hoje toda a maldição de hereditariedade sobre a sua família está quebrada em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, fala para uma mulher que o tratamento vai ser interrompido. Se eu achava o quê? Que já era no dia seguinte. Eu falei, não vou precisar mais fazer, mais nada, né? Mas não foi bem assim. Vocês querem saber quando eu contei para os meus pais, né? Tá bom, foi lindo, porque quando nós viemos para casa, eu fui reunir a família, né, para contar o que estava acontecendo. Só que quando eu contei foi já com a Vitória. Então meus pais, meu pai é pastor, minha mãe são evangélicos. Quando eu contei sobre a cura, meu pai e minha mãe choravam, eles só glorificavam a Deus, não havia dúvida alguma. Eles aplaudiam a Deus e choraram de alegria, em louvor e agradecimento, sem sombra de dúvida. Só para vocês não ficarem curiosos depois. E aí, eu continuei o tratamento. Então vamos lá, eu fiz a primeira, fiz a segunda, fiz a terceira e quarta quimioterapia. Quando começou a branca, eu falei para minha oncologista, falei sobre a cura, eu falei que Deus já tinha me curado, eu falei para o meu mastologista, eu contei para todos eles, achando que quando eu contasse, a coisa estaria resolvida. Não, médico falou, Vivian, vamos seguir aí, ó, você, Deus, vamos caminhar junto? Eu falei, vamos, então segui em obediência. Quando eu fiz a primeira sessão da quimioterapia branca, não senti nada. Quando eu fui fazer a segunda, eu senti as minhas pernas
pararam, eu não tinha movimento algum nas minhas pernas e o meu braço adormeceu. Quando eu fui fazer a terceira sessão de quimioterapia, eu comecei a sentir uma dor muito forte aqui na lombar, e as pernas adormeceram, os braços adormeceram, e eu começava a vomitar muito, e a dor muito intensa, eu vomitava pela dor, uma dor muito forte na lombar. E relatei isso à médica, a médica nada. Aí um dia eu recebi uma oração do pastor Marcos, e ele falou naquele dia assim, que naquele dia ele esperava que algo extraordinário acontecesse na nossa vida. E ali eu me arrumando para ir para a quarta sessão, e teria em seguida consulta com a médica, eu orei assim, eu falei, Deus, os meus argumentos já se esgotaram. Eu não tenho mais o que falar, que tinha que testemunhar, já testemunhei, sigo em obediência, só que a tua promessa é a seguinte, de que meu tratamento seria interrompido, eu não sei em que momento, mas eu espero hoje o extraordinário de Deus na minha vida. Queridas, eu fui muda para a consulta, eu fui até muda, meu marido falou, nossa, tá quieta? Eu falei, tô, porque assim, eu estava na expectativa do extraordinário de Deus mesmo. Quando eu cheguei para a médica, na quarta quimio, né, da branca, as dores foram bem mais fortes, eu vomitei muito, pararam ali a medicação, esperaram um pouco, administraram um monte de droga para passar a dor, para depois continuar, enfim. Aí eu tive a consulta em seguida com ela falou, Viva, você está sentindo isso, né? Aí eu falei, ok, então tá bom. Aí ela falou assim, Vivian, vamos fazer o seguinte, os seus exames estão perfeitos, o seu CA está perfeito, você aponta ter uma, como que ela falou? Uma rejeição, não é rejeição, uma incompatibilidade com o Taxol. Ela falou, por esse motivo eu vou interromper seu tratamento. Aí eu olhei, fui lá e falei, glória a Deus. Eu falei pra ela, glória a Deus. Gritei no consultório e eu falei, glória a Deus. E Deus cumpriu o que Ele prometeu, meu tratamento foi interrompido. E para encurtar, né, para abreviar aqui, em seguida eu parei o tratamento, fiquei careca, eu fiz tudo o que tinha que fazer, eu fiz a mastectomia em obediência e para minha surpresa, na minha mastectomia o médico falou que algo muito estranho, que ele nunca tinha visto antes, que os meus macrófagos estavam gigantes. Eu falei, meus o quê? Os seus macrófagos. Eu falei, o que seria isso? Ele falou, são células de defesa do nosso corpo. Os seus, eles comeram tanto que eles estão gordos. Eu falei, até eles precisam agora de dieta. E isso foi surpreendente, porque eles estavam gigantes. O resultado veio de forma assim, apontando mesmo como algo extraordinário. E aí é isso, eu fiz a mastectomia também. E a mastectomia, o médico fez, ele falou, Vivi, é tudo por uma prevenção. Não sabemos se o cão é pequeno e a doença brava, ou se a doença é brava e o cão pequeno. Ele falou, então vamos fazer por prudência. E quando eu fiz a mastectomia, e quando eu fui buscar o laudo, de forma surpreendente, todas as minhas taxas estavam zeradas, que a médica ficou surpresa, o médico ficou surpreso, todos os médicos ficaram surpresos e toda a equipe médica. Então, esse é o Deus que eu trago para vocês hoje. Esse é o Deus da esperança. Esse é o Deus que cura. Esse é o Deus que cura a alma, o corpo, né? Ele é que transforma a história, ele que escreve novas linhas, é ele que determina os seus dias. É Ele que faz da nossa vida uma vida de propósito. E esse meu testemunho tem levado a um propósito de levar fé, esperança, amor e cura à vida de muitas mulheres. Tenho visto muitas coisas acontecerem. Então é esse mesmo Deus que eu falo que me curou ontem, é o Deus que continua curando hoje e é Ele que vai curar eternamente. Amém. Amém. Gostaria que a equipe
de louvor, né, cantasse, já está vindo, um cântico que foi um rema para a minha vida. Aquieta a minha alma. Essa foi a minha oração de dia e de noite. Quando eu me sentia triste, eu cantava. Quando eu me sentia com dor, eu cantava. Quando eu me sentia injustiçada, eu cantava. Quando eu estava desesperada, eu cantava. E esse cântico foi o que me acalmou em todo o tempo, em toda a minha trajetória. E é isso, para a honra e glória de Deus Pai. Eu gostaria de dizer para vocês um texto que é Mateus 8, 2, 4, que é a história do leproso. Eu não vou ler agora, mas é o seguinte, todas devem conhecer essa história do leproso. O leproso, ele foi até Jesus. Ele foi até Jesus porque ele queria ser curado. Ele teve uma atitude, um ato de esperança. Ele foi até Jesus. Ele suplicou e ele disse que Jesus, tu podes me purificar. Sabe o que Jesus respondeu? Jesus teve compaixão. Ele estendeu a mão sobre o leproso e ele, sabe o que ele respondeu? Eu quero curar você. Eu quero curar seu coração. Eu quero curar sua alma. Eu quero curar o seu físico. Eu quero curar a sua preocupação, eu quero curar os seus temores, eu quero curar aquilo que você tanto tem buscado. Deus tem visto lágrimas de todas vocês, aquilo que vocês estão colocando diante de Deus. A esperança nossa jamais é confundida. Hoje Deus está curando, porque Ele está dizendo, eu quero curar você. Não sei o que você está passando, mas Ele fala, eu quero. Eu gostaria que ao cantar a música, eu gostaria que viesse aqui na frente. São 3 apelos que eu quero fazer. Mulheres que precisam de cura no seu físico. Gostaria que viesse aqui do meu lado esquerdo. Aqui na minha frente, mulheres que cura da alma. Qualquer outro motivo que estivesse aqui. E aqui à minha direita, de mulheres que querem conhecer esse Senhor mais de perto. Que está dizendo, sim, eu quero conhecer esse Deus do milagre. Eu quero conhecer Deus que muda a história. Eu gostaria que aqui, esse do meu lado direito, que à medida que ele estiver cantando, aquieta a minha alma. Só que eu não canto, você canta, tá? Ah, tá. Tá, eu vou falando, tá? Então eu gostaria que todas ficassem de pé agora, por gentileza. Por gentileza, aquelas que precisam de cura no físico, que tem uma doença, tem uma necessidade de cura no seu corpo, viesse desse meu lado esquerdo, por gentileza. Por gentileza. Aqui no meio, as mulheres que precisam de uma cura na alma, um perdão que precisa ser dado. Uma situação difícil que tem vivido, ou no seu casamento, ou com seus filhos, ou uma situação financeira. Amém. Glória a Deus. Jesus, muito obrigado. E aqui à minha esquerda, pessoas que precisam, eu falo assim, Senhor, eu quero te conhecer. Eu reconheço, eu quero a partir de hoje saber quem é esse Deus. Quem é esse Deus que muda a história? Quero conhecer-te ainda mais, Pai. Eu gostaria que vocês cantassem esse louvor comigo, todas juntas. Em nome de Jesus.